Uma boa tarde a todos e todas. Eu sou Paulo Fernando Paim e eu vou estar dando início à apresentação do nosso projeto de pesquisa, cujo título é Estudo de Sistemas de Proteção utilizando o software ATP-ATP-Draw. Bom, nosso grupo de trabalho ele é composto por alunos de graduação, o Lucas Vieira, a Milena Vergin, eu e Renan Rodrigues, com orientação do professor Daniel Barbosa. E tem como principal função fazer o estudo de sistemas de proteção, analisando a sua aplicação, impactos e diversos desafios presentes na área. Esse projeto ele conta com o software ATP-Draw para simular o comportamento e a eficácia do sistema de proteção na presença de faltas. Só que antes de explicar a vocês mais sobre o projeto, eu gostaria de fazer uma rápida abordagem de alguns conceitos para que a compreensão das ideias fique mais clara lá na frente. Inicialmente, é importante nós definirmos o que é um sistema elétrico de potência, que carinhosamente chamamos de CEP. Então, um CEP ele é um conjunto de subsistemas formados por núcleo de geração, transmissão e distribuição de energia. Cada parte desse conjunto representa um pedaço do caminho percorrido pela energia elétrica, desde o processo de transformação até o fornecimento ao consumidor final, a energia elétrica que chega nas nossas casas, ou na indústria, por exemplo. Os CEPs eles devem ser capazes de fornecer energia elétrica instantaneamente, na quantidade exatamente necessária e com qualidade, o que quer dizer que as tensões e a frequência devem ficar praticamente invariantes no tempo. Para assegurar que esses fatores sejam seguidos, é necessário que observemos algumas variáveis, como um adequado planejamento, projeto, operação e manutenção, dentro de normas bem definidas e que garantam uma boa qualidade da energia e continuidade do serviço, o fornecimento de energia elétrica. Você já parou para pensar, hoje no noticiário a gente viu, né, nesse contexto de chuvas na cidade de Salvador, cai muitas árvores, né, em linhas de transmissão e acaba rompendo fios. Então, você já parou para pensar o que ocorre, por exemplo, quando uma árvore ela atinge uma dessas linhas de transmissão e acaba rompendo um fio, ou um poste, por exemplo, ele acaba sendo atingido por um raio? Quando qualquer uma dessas anomalias acontece, nós dizemos que ocorreu uma falta na linha de transmissão. E esses acontecimentos podem acarretar em sobrecarga, sub- ou sobretensão ou frequência. As consequências elas podem ser severas, e tanto para os equipamentos alimentados como para as pessoas que lidam diretamente com eles. Uma vez que sabemos pela lei de Joule que, ao ser atravessado por uma corrente elétrica, um condutor ele vai dissipar parte da sua energia na forma de calor. Logo, imagine o efeito de uma corrente inesperadamente alta, como ocorre, por exemplo, numa sobrecarga. Isso pode queimar ou até mesmo causar grandes incêndios. Para cada situação de falta, a gente vai estar caracterizando de acordo com a sua natureza. Temos, por exemplo, a falta quando um fio parte para no chão, dizemos que essa falta é de natureza monofásica terra, ou falta fase terra. Se dois fios das fases encostarem entre si, vamos dizer que a falta é bifásica, ou fase-fase. Se fossem os três fios da fase, seria a falta trifásica. Bom, para os usuários dos sistemas elétricos, a impressão é de que o sistema está operando em regime durante boa parte do tempo. Ou seja, ele não está sujeito a perturbações, ele é constante e ele apresenta capacidade infinita. Mas isso só é possível se formos considerar dois fatores. O primeiro é que o CEP ele é considerado muito grande, enorme quando comparado a cargas e geradores individuais. E o segundo é que, na ocorrência de qualquer perturbação, ações corretivas serão tomadas rapidamente e entrar a proteção, ter como principal função diminuir ou evitar o risco à vida e danos materiais, na ocorrência de qualquer uma daquelas situações anormais que eu relatei lá atrás. Então, todo sistema de proteção deve ser capaz de apresentar um diagnóstico correto do problema, velocidade de resposta durante a atuação e causar o mínimo de distúrbio possível no restante do sistema elétrico. Existem diversos equipamentos que podem ser utilizados para realizar a proteção. Dentre estes, nós pontuamos as esferas de sinalização aéreas, os disjuntores, os para-raios, os sistemas de aterramento e descarregadores de sobretensão. Os principais métodos de proteção, eles são baseados na utilização de relés, que podem ser relés de sobrecorrente, relés de distância ou relés diferenciais, por exemplo. Os relés, basicamente, são dispositivos que se configuram como um contato que abre ou fecha de acordo com determinado fator ou configuração.
e tem como principal função produzir modificações súbitas, porém pré-determinadas, em um ou mais circuitos elétricos da sua saída. Nosso grupo, ele se dedicou por aproximadamente um ano no projeto de utilização da transformada de Park na proteção diferencial. Nós escolhemos a proteção diferencial por ela ser um meio mais sensível para a identificação de um curto e assim ser mais eficiente. Esse projeto ele se baseou em algumas bibliografias, como TFGs e documentos de referência do I3E. Deste modo, nosso trabalho ele consistiu em modelar um CEP julgado eficiente pela PSRC, que é a Power System Relay and Control Committee, que é um comitê do I3E para o estudo de sistemas de proteção utilizando relés e controle. E neste CEP nós fizemos testes do sistema de proteção a partir de simulação das faltas nas linhas de transmissão, observando então a eficiência desse sistema, tanto na sua zona interna de proteção, como na zona que não é da sua influência, a sua zona externa de proteção. Eu falei lá atrás sobre os tipos de relés, e um dos exemplos citados foi o relé diferencial, que foi o relé que utilizamos no nosso projeto. Em geral, nós podemos dizer que os relés diferenciais, eles fazem a comparação da corrente de entrada e saída do seu circuito, que é o princípio da proteção diferencial, que serve basicamente como referência para o funcionamento desse tipo de dispositivo. Agora, pare e pense nos grandes comprimentos das linhas de transmissão, porque nós temos um disjuntor no início e outro disjuntor no final da linha. E o relé ele fica intermediário, ele seria o elemento de controle, nesse sentido. Você comparar um elemento na entrada e outro na saída da linha de transmissão pode ser bastante complicado, porque ela apresenta extensões quilométricas, e realmente até pouco tempo atrás, inclusive, isso não era possível. Só foi possível com o advento da fibra ótica difundir este método, que por sinal é bastante eficiente. No entanto, a maior parte das ineficiências encontradas no esquema de proteção diferencial é decorrente dos fatores produzidos pelos transitórios elétricos. Deste modo, a nossa proposta é a de utilizar uma nova opção, a transformada de Park, para operar o sistema de proteção de maneira mais eficiente. A transformada de Park, ela possui uma grande importância no estudo de máquinas elétricas, uma vez que ela transforma as equações não lineares dos modelos tradicionais em equações lineares, além de possibilitar a diminuição das variáveis de estado destes modelos, através da transformação, por exemplo, dos modelos trifásicos em bifásicos. Por exemplo, você tem os fasores de corrente e tensão, ABC, você acaba transformando para um outro eixo, que é o eixo DQ, na transformada de Park. E possibilita transformar esse sistema num sistema contínuo, facilitando a análise e, por conseguinte, a elaboração de controladores para estes tipos de equipamentos. Assim, a proteção ela vai atuar a partir do cálculo das potências instantâneas pela transformada de Park. O ATP ele é um software bastante eficiente para a implementação deste esquema de proteção, porque ele executa a simulação de transitórios eletromagnéticos, usando como método de cálculo a matriz de admitância de barras. Então, a gente consegue construir um circuito elétrico convencional com uma interface muito simples, bastando para isso selecionar os modelos pré-definidos na sua biblioteca, que, por sinal, é bastante vasta, com várias máquinas e transformadores reais, por exemplo. E também temos a possibilidade de modelar, dentro do ATP, o nosso componente, a partir de componentes programáveis de circuitos, que chamamos de models. Nós utilizamos os models para a implementação da modelagem dos relés diferenciais, que são os elementos de controle, como eu já tinha dito, e que vão ser responsáveis pela atuação ou não dos disjuntores, que foram posicionados no início e no final da linha de transmissão, já que escolhemos a proteção diferencial como um norte para o nosso sistema de proteção. Onde por eles, pelos disjuntores, iremos adquirir as tensões e as correntes das linhas e calcular as respectivas potências instantâneas, por meio da transformada de Park. Então, a partir desse raciocínio, a ideia é que, caso a diferença entre duas potências reativas exceda, por exemplo, um valor que predeterminamos, por exemplo, 10 vezes o valor da potência reativa diferencial nas condições normais, o model, que é o relé diferencial, vai enviar um sinal para o disjuntor, que vai abrir o circuito, portanto, um sinal de trip, um sinal de controle, para o disjuntor que vai abrir o circuito e, portanto, atuando a proteção. Bom, sobre os resultados. Para todas as situações de faltas que nós simulamos, seja falta fase terra, falta fase-fase, trifásica, nós obtemos um bom índice de acerto, uma vez que o sinal de controle do relé, o sinal de trip, ele foi validado de acordo com a teoria e com a prática apresentada.
atuando no tempo correto. Assim, os resultados obtidos eles foram satisfatórios, sendo o objetivo proposto em cada aplicação atingido de forma plena. Os resultados das simulações mostraram ainda que o algoritmo do relé diferencial ele tem uma ótima confiabilidade, o que quer dizer que ele não vai atuar em condições normais de operação, além de uma alta sensibilidade, ou seja, ele não vai atuar em caso de faltas externas, faltas que ocorram fora da sua zona de proteção, e vai atuar dentro de faltas internas, faltas que ocorram dentro da sua zona de proteção, além de mostrar-se com uma excelente velocidade de atuação. Dentre as competências técnicas adquiridas com este projeto, a gente destaca aqui o aprendizado técnico da ferramenta ATP Draw, um software da década de 60 que é largamente difundido, tanto academicamente como na indústria, no mercado de trabalho como um todo, e que apresenta a linguagem Models, né, aplicada à simulação de elementos de proteção. Ela parece muito com a linguagem C. Quem já programou em C, quem já programou em Python, não vai estranhar muito se tiver contato com Models lá no ATP. Além disso, desenvolvemos a skill de metodologia de pesquisa, com aplicação de conhecimento científico e criatividade na solução de desafios, e o desenvolvimento do trabalho em equipe a partir da organização e comunicação, o que é indispensável tanto em nossa jornada profissional como pessoal. Bom, a nova etapa do nosso trabalho, a que nós estamos atuando hoje, ela tem um escopo muito parecido com a primeira, só que agora o nosso enfoque é no estudo de sistemas de proteção aplicados às redes microgrids, que podem ser definidas basicamente como sistemas elétricos em baixa ou média tensão, que contenham geração distribuída, cargas elétricas, e possuam a habilidade de se desconectar do sistema elétrico da concessionária local, formando redes que trabalhem de forma autônoma, de forma isolada, sem o prejuízo às suas cargas. Este novo projeto ele é o foco de 2 bolsas de iniciação científica e tem demonstrado ser um tema de excelente aplicabilidade, já que o conceito de microgrid ele vem se tornando cada vez mais importante devido à disseminação e tendência do mercado de energias renováveis. Deste modo, o nosso objetivo vai ser o de analisar os impactos do sistema de proteção nessas redes, estudar as melhores configurações e também arranjos para os diversos tipos de cenários possíveis. Então, gente, essa foi a minha apresentação. Tentei correr um pouquinho, porque a gente já está com o tempo meio apertado. Aqui estão as referências do nosso projeto. Eu espero que tenha despertado em vocês um interesse pela área de proteção e sistemas elétricos de potência, o que é realmente fascinante e de grande aplicabilidade para quem for seguir na área de sistemas de energia. Eu agradeço a oportunidade, aproveito para reforçar o convite aos estudantes que ainda não viram Circuitos 2 para que se inscrevam no nosso processo seletivo GCPI Júnior, e aos que não viram, que aguardem logo em breve a divulgação do processo seletivo tradicional do GCPI. Vocês serão muito bem-vindos em nosso meio. É isso. Obrigado.